só se comunica bem quem gosta de pessoas. Então você tem que gostar de pessoas para se comunicar. Isso é uma coisa que eu levo muito, acho, para as minhas aulas, para a vida mesmo, para o relacionamento, igual você começou falando, Alexandre, da importância da comunicação para o relacionamento entre as pessoas. Esse é o essencial da comunicação. É ter a dimensão que tem outra pessoa como interlocutor. E que se ela não entende, muitas vezes o problema é com o comunicador, que eu preciso reexplicar entrando no universo da pessoa. Sabe que tem pessoas que são natas, ela já nasce com aquilo naturalmente. E outras a gente tem que desenvolver, principalmente quando tu passa por alguma situação na vida que te bloqueou. Foi o meu caso. Então eu vejo que é muito bom, né, esse destravar, a gente buscar isso, né. Mas isso já dá um corte, eu já tô visualizando a Lucinéia e eu não gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas. Coloca a cara dela ali, eu não gosto de pessoas. Fala, galera! Estamos aqui hoje no Mente Empreendedora, nosso segundo programa, onde o Mente Empreendedora ele vem com esse foco de poder compartilhar com vocês sobre empreendedorismo e não somente isso, também sobre atrás de todo empreendedor existe um ser humano e esse é o propósito, Lucinéia, do Mente Empreendedora. Exatamente, estamos aqui para trazer um pouquinho das experiências que nossos convidados, né, têm na vida, tanto vida pessoal quanto empreendendo, porque a gente sabe que é um conjunto, depende do outro. E o Mente Empreendedor é isso. Não é só mente, não é só gestão. É um contexto, né, para que a gente possa trazer aí a vida, o ser humano que exerce ali uma profissão e dentro disso contar histórias que inspiram outras pessoas que possam ter aquela vontade de empreender ou coisas do dia a dia e possam estar ali atuando, né? Perfeito. E falando em gestão, Lucinéia, vamos falar do nosso patrocinador. Compass Gestão. Exatamente, a Compass Consultoria e Gestão Empresarial. Se a sua empresa está faturando bem ou ela está com algum desafio, a Compass ela tem a solução para ambas as situações. Seja você num momento bom, onde você precisa estruturar ainda mais, alavancar, crescer de forma sustentável, ou naquele momento que você está passando por um desafio e precisa organizar a sua rotina, ter certeza que seus números são confiáveis, a Compass também vai estar ali para te ajudar. Chama a Compass. Exatamente, chama a Compass. Precisou, chama a Compass. Exato. Lucinéia, o papo hoje já está descontraído porque a energia está muito boa. Exatamente. Né? Sobre o que vamos falar hoje, Lucinéia? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que para mim é essencial, né, no nosso dia a dia. E sem ele, a gente não consegue transmitir o que precisamos para as pessoas com quem convivemos, seja amigos, seja no trabalho, seja na vida social, que é o quê? A comunicação. Perfeito, e no relacionamento também. Ah, sim. Pessoal, né? Então, Lucinéia, quem hoje é o nosso convidado? Então, tenho o prazer, né, com muita honra de estar aqui. Meu professor, vamos dizer assim, de oratória. Até vou me arrumar aqui. Gabriel, né? Seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes e, de fato, né, para nós ter você aqui. Tenho certeza que tu tem muito a contribuir. Eu falo assim que eu fui buscar um curso de oratória e já no primeiro momento eu já quis uma mentoria antes de começar a aula. E fui um pouco assustada, mas me deparei com uma pessoa muito acolhedora, que me ajudou muito naquele momento e ajuda todos na sala e a gente vê, né, o quanto estamos desenvolvendo e crescendo. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel. Agradeço muitíssimo, Alexandre, Lu, muito obrigado pelo convite. E quando vocês me convidaram, e eu perguntei qual que é o nome do podcast, aí Mente Empreendedora, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso papo de comunicação, até porque comunicação, às vezes, a gente acha que é um monte de técnica, a gente vai fazer isso, talvez quando você foi procurar o curso, você buscou técnicas e tudo mais, você encontrou algo mais. Que a comunicação vai muito além do que meras técnicas. Mas as técnicas são importantes. Então, eu agradeço muitíssimo e vamos começar a mudar a mente das pessoas e também nos programarmos para sermos cada vez melhores como mentes nesse mundo. E a primeira impressão que fica é notável a pessoa que ela passa por esse treinamento de oratória, porque a sua energia é diferente. Outras pessoas, a Lucinéia também, alguns amigos já colocam, como a Lucinéia está diferente, está comunicando diferente. É muito perceptível quando ele passa a fazer essa atividade, Gabriel. Eu costumo dizer
Isso é uma coisa que serve para todo mundo. Só se comunica bem quem gosta de pessoas. Então, você tem que gostar de pessoas para se comunicar. Isso é uma coisa que eu levo muito, acho que para as minhas aulas, para a vida mesmo, para o relacionamento, igual você começou falando, Alexandre, da importância da comunicação para o relacionamento entre as pessoas. Esse é o essencial da comunicação. É ter a dimensão que tem outra pessoa como interlocutor. E que se ela não entende, muitas vezes o problema é com o comunicador, e que eu preciso reexplicar entrando no universo da pessoa. Então, essa questão de energia, às vezes, a gente até fala assim, nossa, como essa pessoa passou por um curso porque ela age diferente, ela se move de maneira diferente, ela sorri mais, justamente porque você tem que gostar de pessoas. E aí você vai descobrindo que as pessoas reagem quase da mesma forma para certos elementos que são naturais nossos. E o gostar de pessoas, ele é treinável, porque muitas vezes, você falou, agora eu fiquei pensando, o não gostar de pessoas, ele pode estar ligado, relacionado a uma barreira, a um bloqueio da sua vida, porque a pessoa pode ser muito envergonhada. Hoje, o pessoal que está nos assistindo pode estar pensando assim, tá, mas não é que eu não gosto, mas eu tenho vergonha. Tem essa relação direta? Na realidade, ó, vamos pegar, tem muito mais aspectos do que só a comunicação. Mas se a gente for pegar, todo mundo gosta de pessoas. Isso é fato. Nós somos animais gregários, vivemos em sociedade, todo mundo gosta de pessoas. A questão é que muitas vezes essa pessoa mais envergonhada, essa pessoa que passou por esse momento, em algum momento na vida, acaba criando algumas travas e amarras durante a vida. Então são episódios que causam timidez, que causam uma série de questões. Então não é que a pessoa não gosta de pessoas ou que, olha, eu me bloqueio. Não. São aspectos que vão além, muitas vezes, do próprio querer da pessoa. Então, por isso que, às vezes, procurar não só um curso de oratória, mas outros aspectos são muito importantes. E quando eu digo gostar de pessoas, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Perceba, até aquelas pessoas mais envergonhadas, elas sempre têm alguém que são, a gente chama isso de âncora, mas pontos de apoio dela. São aquelas pessoas que você vê verdade no olhar da pessoa, a pessoa te escuta. Então, são alguns aspectos que são da humanidade e que a gente parece que parou de fazer durante os tempos. Muitas vezes por causa do celular, muitas vezes por causa de nosso dia a dia, que é muito corrido. Então, nesse sentido, não é que a pessoa deixe de gostar ou não gosta, mas é que ela tem alguns episódios da vida dela, tem algumas características pessoais, familiares. Então, tem muitos aspectos que influenciam nessa comunicação. Sabe que eu sou um exemplo disso. É. Eu, na realidade, assim, quando eu era criança, na época, morando, né, em Charqueadas, interior, a mãe criou, levando a gente para a igreja. Então, eu com 6 anos, eu ia lá e lia aquela mensagem Dia das Mães, Dia dos Pais, e a minha mãe tinha muito orgulho disso. Então, para mim, isso era muito tranquilo, eu não tinha muito bloqueio, assim. Mas, com o decorrer da vida, alguns fatos, né, que ocorreram na minha vida, eu fui me fechando. E comunicar, para mim, se tornou algo muito difícil. Então, não que eu não gostasse exatamente de pessoas, nem de comunicar, era algo que eu gostava muito. Mas isso me gerava uma ansiedade tão grande, como se fosse quase uma crise de pânico cada vez que eu tinha que falar. E até foi o momento que eu falei para o Alexandre, eu gosto de fazer isso, mas eu quero que seja agradável. Então, eu preciso procurar uma ajuda, foi quando eu fui procurar o curso. Porque realmente, é exatamente o que você falou. Às vezes o que nos impede não é nem o tu não gostar, muito pelo contrário, eu gosto de pessoas e gostava do que eu fazia, mas o comunicar, seja numa roda de amigos, às vezes, me deixava tão tenso, o coração disparava, a mão tremia. Eu ainda tenho um pouco isso hoje. Estar aqui, por exemplo, nesse podcast, para mim é um grande desafio. Eu já melhorei muito, né? Principalmente depois do curso, assim. Mas cada vez uma coisa que eu vou falar era algo que me deixava muito ansiosa, né? E a gente sabe que tem pessoas que são natas, ela já nasce com aquilo naturalmente. E outras a gente tem que desenvolver, principalmente quando tu passa por alguma situação na vida que te bloqueou, que foi o meu caso. Então, eu vejo que é muito bom, né, esse destravar, a gente buscar isso, né? Mas isso já dá um corte, eu já tô visualizando a Lucineia e a Dália. Eu não gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas. Coloca a cara dela ali, eu não gosto de pessoas. Mas é importante falar, porque normalmente nós temos essa visão, eu não gosto de pessoas. Não, absolutamente. Todo mundo gosta de pessoas. Isso é uma coisa interessante. Uma coisa que você falou, Lu, que é importante a gente problematizar, é que a comunicação, por exemplo, ela não é inata.
Eu não acho que ela é inata. Esse sistema de comunicação que nós utilizamos hoje, que nós valorizamos. Não é uma coisa inata. Por exemplo, o professor de oratória, aquela pessoa fez curso de oratória. Não, foi um processo. Ela teve estímulos para isso. Ela teve a possibilidade de treinar mais isso. Ela teve a possibilidade de se colocar em público e não ter alguém falando assim, você leu rápido demais. Você fez isso, você fez aquilo. E é comum da sociedade esse julgamento. Lógico, exatamente, exatamente. O julgamento, ele vem o tempo todo. E, às vezes, nós temos um processo de autossabotagem também, porque a gente fala assim, eu tô na mesma idade da pessoa, tô na mesma condição, mas não tenho aquilo, tem algo errado comigo. Então, tem todo um processo muito maior. Então, por isso que a comunicação, nesse modo que a gente fala, é óbvio, tem pessoas que me parecem que tiveram mais condições na infância, no momento certo, de ter essa comunicação, e que depois, com o passar dos tempos, parece que tem mais facilidade. E a gente fala assim, é inato. Não necessariamente, não necessariamente. Ao contrário. O Cortella tem uma fala muito interessante sobre isso, que ele fala assim, olha, as pessoas às vezes vêm me elogiar e acabam me ofendendo. Porque ele fala assim, você tem o dom da fala. Aí ele fala, são 30 anos fazendo isso, fazendo palestra. Aí ele fala, não, eu penei para estar aqui e conseguir fazer isso. Então nós temos, de fato, pessoas que têm, me parece, maior predisposição a isso, porque tem mais estímulos, mas que todo mundo consegue desenvolver. Todo mundo consegue desenvolver. E você falou duas coisas importantes, o processo, por exemplo, do Cortella. Porque no empreendedorismo, né, nós buscamos sempre, na verdade, como na vida, o resultado imediato. E não percebemos que existe o processo. Tudo na vida ele é treinável. E quando olhamos, visualizamos alguém que já está no seu topo, como o Cortella, mas você recebeu o dom. Que recebeu o dom? Exato. São 30 anos treinando. Isso tem muito a ver com o empreendedorismo, né? Sim, com certeza. Porque o empreendedorismo também é isso. Tem pessoas que realmente elas têm aquele perfil de liderança, ele tem um perfil empreendedor. Porque tem pessoas que não têm, elas são realmente, está tudo certo, elas têm aquele perfil de ser uma pessoa mais fechada, que não gosta muito de desafios. O empreendedor não, normalmente, vamos dizer assim, ele é um empreendedor nato. Sim, tem aqueles que são, de fato, mas também aqueles que desenvolvem, fazem isso muito bem. Então, eu acho que, assim como na comunicação, no empreendedorismo é a mesma coisa. Tu consegue treinar e aprimorar algumas habilidades. Então, por exemplo, eu hoje estou empreendedora, mas eu fui CLT muitos anos da minha vida, mas eu sempre tive vamos dizer, mesmo dentro das empresas, um perfil mais empreendedor, onde eu sempre busquei algo a mais, onde eu sempre tive ali aquela questão. Então, até que eu me achei, não, eu realmente hoje eu quero empreender. Só que quando isso a gente começa, a gente se depara com algumas travas, alguns bloqueios, tá? Mas para mim me tornar uma empreendedora melhor, o que eu preciso? E aí que vem a busca, e aí que vem o treino, e aí que vem o desenvolvimento. Para mim isso é constante, né? Não tem jeito. Mas você acha que essa mudança, por exemplo, de CLT veio da onde? Teve algum processo, um histórico anterior que te ajudou a isso ou não? Eu acho que sim, na realidade, assim, eu posso dizer que a minha mãe sempre foi empreendedora de natureza. Do jeito dela, ela foi costureira, ela sempre trabalhou e teve ali as questões dela. Meu pai, não, ele sempre trabalhou até mais em empresa, mas chegou um momento, quando ele se aposentou, ele também veio. E eu, várias vezes, eu tenho uma natureza muito livre, assim, sempre de querer buscar coisas novas, de ter essa liberdade. Então, eu me deparei, eu custei até a perceber que isso era importante. Mas quando eu via que, às vezes, eu começava o emprego, não me sentia... No começo era tudo muito bom, daqui a pouco, não é bem o que eu quero. Eu comecei a perceber, não, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso trabalhar isso. E aí eu fui buscar, e realmente eu me deparei que eu tinha essa predisposição a empreender. E aí eu não conseguia achar, assim, um sentido também na minha profissão. Eu falei, só número, o que isso ajuda o outro? E aí eu percebi algo ali, falei, não, eu tenho muito para contribuir, né, com as pessoas. Porque eu falo hoje, na profissão que eu exerço, que é a consultoria, não é só números. A gente está ali para ouvir as pessoas, entender os problemas delas. Às vezes a pessoa, a consultoria é uma sessão de psicologia empresarial, porque ela só quer conversar com você, alguém que escute. E hoje eu posso dizer que é o que eu digo sempre, que eu sou uma parceira do empreendedor, porque às vezes a gente está ali realmente não só para trazer soluções, não só para mostrar números, mas também para estar lado a lado ali, né, dessa pessoa. Então...
E muitas vezes os números ficam em segundo plano em algumas situações, que eu acho muito interessante isso. Mas tem uma coisa que você falou no começo que eu acho que serve para todo mundo. Não só na comunicação e não só no empreendedorismo, mas o exemplo. O exemplo talvez da tua mãe, a referência da tua mãe. Então é um processo que você foi desenvolvendo até você falar assim, olha, eu tenho essa mente empreendedora. Eu tenho talvez algo mais para de fato gostar de pessoas, ter esse exemplo, ter essa referência interessante de uma pessoa que corporifica a referência, o exemplo mesmo. E muitas vezes, e aqui eu imagino que tem exemplos no empreendedorismo, como tem na comunicação, tem muita gente que dá dicas de comunicação, fala o que precisa ser feito, mas não pratica. E esse é um problema. Então, ele deixa de ser exemplo. Então, tá vendo como é importante ter exemplos em casa? Ter exemplos fora de casa, amigos. Então, a primeira coisa que eu acho que todo mundo deveria ter para tanto desenvolver algo na vida é ter uma referência. Não quer dizer que é um modelo que inalcançável, não. Mas ter uma referência que às vezes está do seu lado. Está do seu lado. Isso é muito importante para nós que queremos desenvolver algo. Seja no empreendedorismo, seja na comunicação, seja em qualquer área da vida. E passa, então, para observar, estar atento. Analisar, perfeito. Analisar, perfeito. Porque normalmente nós estamos sempre presos nos nossos problemas e não conseguimos observar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, realmente, e acabamos ainda pegando referências sem perceber. Uhum. E quando estamos observando o nosso ao redor, a gente consegue, peraí, esse aqui é bom para mim, então eu posso buscar me adaptar melhor ou até buscar mais conhecimento dentro disso. Exato. E o que a gente precisa para observar, para analisar e para ter essas referências? Sem dúvida nenhuma, se interessar. Se interessar. Aí você fala, pô, mas que coisa banal. Não, é tornar aquilo interessante para você e para outra pessoa. E quando a gente torna algo interessante para nós, o que a gente faz? Escuta mais, faz mais perguntas, se interessa pelo universo da pessoa. Pode ver, converse com alguém que vocês não gostam de conversar muito. Vocês vão o tempo todo tentar cortar a pessoa, falar, não, tô indo, não, vou... Vai tentar o tempo todo fazer isso. Agora, quando uma pessoa que, às vezes você não deu nada assim para ela no começo, mas falou, putz, tem uma história legal. Ouvir. Aí você começa a ouvir, fazer perguntas para ela falar. E a gente não faz mais isso. E ela se sente importante. Uhum. Eu comento com a Lucinéia. A Lucinéia, porque ela está fazendo parte do BNI. Hoje nós estamos fazendo parte do BNI. E, então, essa questão do network ele se torna um pouco difícil para quem não tem o hábito. Assim, Lucinéia, o maior segredo é fazer perguntas. Observa algo que a pessoa tem e pergunta. E ela vai contando a sua história e ali você vai inserindo. É claro que existe um meio termo que o ser humano ele não exerce, digamos, uma terapia de cuidar da sua mente. Então, todos nós estamos numa angústia de poder falar. E aí confundimos a minha angústia de eu poder falar com o todo que seria saber ouvir. Até hoje, quando nós estávamos saindo ali do estacionamento, tinha um senhor, ele estava com o guarda-chuva na mão, eu disse, já está preparado para a chuva? Ele, pois é, eu já andei, aí ele já contou que já teve vários bairros e estava chovendo, estava chuviscando, eu brinquei com ele, a gente não precisa muito, só precisa perguntar e ouvir. Perfeito. E ali vai inserindo aos poucos a sua história. E essa, ó, para vocês agora, essa é a maior dica de comunicação do Alexandre e que é dica de comunicação de todo mundo. Saber ouvir. Para isso tem que treinar muita paciência. Eu costumo diferenciar o ouvir de escutar, que é mais ou menos aquela diferenciação de escutativa para o ouvir. O ouvir é algo fisiológico. Se a gente escutar um barulho ali fora, eu não vou saber interpretar o que é esse barulho, mas eu falei, algo aconteceu. Se eu derrubar essa caneta na mesa, aí eu estou vendo, interpretando que a caneta caiu. Aí isso é escutar. Meu foco está todo naquele objeto, e aí eu entendo que a caneta caiu e por isso produziu um barulho. Quando a gente vai conversar com alguém, a gente tem que lembrar de entrar num túnel e focar na pessoa. Focar. Focar é a melhor coisa. E aí praticar a escutativa. Para isso exige paciência, fazer as perguntas certas é essencial. Muitas vezes, todo mundo fala, comunicação para persuadir e tudo mais. Às vezes a persuasão não vem da tua fala. Não vem da fala do Alexandre, não vem da fala da Lucinéia. Vem por meio de perguntas e a própria pessoa, você vai conduzindo a pessoa por meio de perguntas a considerar aquilo que você está pensando. E como comunicar com uma pessoa que é bem introspectiva. Que mesmo que tu faça pergunta, a resposta é muito objetiva e você precisa conduzir, às vezes, um assunto com ela e ela... Sim, não, é mais prática. Como comunicar com um tipo de pessoa assim?
A melhor forma, talvez, é você mudar o tipo de pergunta. Fazer perguntas abertas. Então, são aquelas perguntas que não são respondidas com sim ou com não. Por exemplo, o que você acha disso? Ah, eu acho legal. Você pode me falar mais sobre o que é legal nesse aspecto? Então, você vai induzindo a pessoa a falar um pouco mais. Normalmente, quem dá a resposta muito certeira tem alguma questão na comunicação. Às vezes, não confia muito na pessoa ali, o primeiro contato, não confia muito, não dá muita informação. Às vezes, tem esse processo mais sucinto mesmo. E que aí precisa ser ensinado. Fala assim, aqui eu preciso de mais informações. Preciso de mais informações para conseguir considerar mais esses pontos com você. Então, a dica, sem dúvida nenhuma, é mudar o estilo de perguntas. A gente está muito acostumado com perguntas de sim ou não. Por exemplo, você gosta de sorvete? Sim? Não? Agora me fala, dos sorvetes que você já comeu, qual é aquele que você mais lembra, que você mais gostaria de comer nesse momento, ou no momento de praia? Então você já vai mudando a resposta. Ah, eu gosto de sorvete de chocolate por esse aspecto. Agora, na praia, eu preciso de algo mais refrescante, então eu vou para limão. Então ali você já vai descobrindo mais coisas. Então oscila o lugar, oscila o sorvete. Que o objetivo é fazer a cartaz. A pessoa se identifique no inconsciente. E aí tem aquela pergunta, faz sentido para você? Perfeito, exatamente. Aí a pessoa vai se abrir para poder falar um pouco mais. Esse é o segredo das vendas. Né? Fazer perguntas para saber também ouvir. Então não precisa falar. Normalmente nós achamos que o vendedor ele fala muito, mas o segredo é saber fazer perguntas. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente quer interromper a pessoa. A pessoa fala algo que você fala assim, para vendas. Eu preciso pegar ali, mas aí não pode também interromper. E nesse aspecto, uma coisa que se a pessoa ainda continuar um pouco mais fechadinha nela, você mudar o estilo de pergunta, é tentar achar um assunto que ela gosta e você gosta. Achar um assunto em comum. Eu me lembro até hoje, talvez, eu não sei se ele vai assistir a essa entrevista, mas eu lembro de um aluno, ele estava quase querendo encerrar o curso. Não é aqui em Porto Alegre, era em outro lugar. Sou do interior de São Paulo. Então, eu estava quase querendo encerrar o curso e ele chamou uma mentoria. Um espaço individualizado entre o professor e o aluno. E nós sentamos ali e eu falei assim, eu não vou conversar com ele sobre comunicação, nem as dificuldades dele. Comecei a perguntar coisas da vida dele. Chegou um momento que ele falou, eu gosto de Fórmula 1. Pronto. Eu gosto também de Fórmula 1. Não sou apaixonado. Hoje em dia eu tô mais conectado à Fórmula 1, mas... Até porque ficou meio sem graça. Mas... É verdade. Mas eu gosto muito de Fórmula 1. E ali a gente começou o papo. E olha que interessante. No final, depois desse papo, é lógico que eu falei muitas outras coisas com ele, mas esse foi o start para talvez ele confiar em mim, talvez a gente achar um ponto de conexão para ele se abrir mais. E ele terminou o curso. E na formatura ele lembrou disso. Ele falou assim, olha, eu estava prestes a abandonar o curso. E eu me lembro que aquela conversa foi essencial para eu ficar. Então, quando a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, além das perguntas abertas, que são aquelas que não são respondidas nem com sim, nem com não, você também pode achar um assunto em comum. E isso é gostar de pessoas. Por isso que eu comecei falando de gostar de pessoas. Sim. Mas então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Você é do interior de São Paulo. Interior. Eu também, a gente é um pouquinho do interior também. Formado em jornalismo. Isso mesmo. E hoje trabalha com essa comunicação não dentro do jornalismo. Conta um pouquinho para nós como que foi essa tua trajetória, né? Até chegar aqui em Porto Alegre. O que faria um caipira do interior de São Paulo estar em Porto Alegre nesse momento? Eu costumo dizer que eu sou perdido. Perdido. Aí você fala, perdido? Sim, cada hora eu tô num lugar. Então, no final das contas, quem tá perdido, na realidade, se acha muito fácil quando tá em lugares diferentes. Mas eu sou lá do interior de São Paulo, cresci numa cidadezinha chamada Pirassununga. Conhecem Pirassununga? Já ouvi falar. 51, Esquadrilha da Fumaça, Academia da Força Aérea. Lá tem esses atrativos. Cidade de 70 mil habitantes. E eu fui estudar em Bauru, interior de São Paulo também, uma cidade um pouquinho maior, para fazer jornalismo. No jornalismo, eu não me encontrei muito. Lá no terceiro ano, eu descobri, a gente sempre descobre no final, a gente nunca descobre no começo da formação. É bem isso. Que talvez os caminhos não me levariam a uma comunicação que eu gostaria de trabalhar, ou não me levaria naquilo que eu gostaria de trabalhar. Foi então que eu decidi, no terceiro ano, eu lembro até hoje, estava numa viagem de carona do interior, Bauru, para Pirassununga, e um sujeito virou para mim,
na carona mesmo, falou assim, olha, abriu um processo seletivo para ser professor. Você gostaria de ser? Não, você fala bem, às vezes, aí... E eu tinha muito aquele negócio elitista, e olha, às vezes eu coloco uma palavra difícil aqui para parecer mais inteligente. Eu lembro até hoje quando eu descobri o que era idiosincrasia, eu queria usar. Idiosincrático, isso é idiosincrático, não sei... Então eu tinha... E todo mundo, todo mundo se encantava pelas palavras difíceis. Eu tinha 19, 20 anos. Então eu falei, não, você fala bem. Você não quer dar aula num cursinho aqui que a gente abriu o processo? Eu falei, legal. Foi ali que eu comecei a me apaixonar pela comunicação de ideias. Pela comunicação de conteúdos. E ali eu me descobri como professor. Professor. Infelizmente, a carreira de professor é muito difícil no Brasil, porque todo mundo acha que pode meter o bedelho, igual dizem no interior de São Paulo. Pode colocar a colher ali. E que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como professor, eu tive muitos desafios na vida. Então, eu sempre trabalhei com um público muito heterogêneo. Então, era um cursinho. Então, público jovens e adultos. E adultos, assim, de 70 anos e de 25 anos. Então, como é que eu vou comunicar ideias, conhecimentos, conteúdos para esse público tão diverso? Então foi ali que eu fiz uma espécie de laboratório para comunicação. E o caminho não foi tão fluido assim para trabalhar com oratória. Depois que eu me mudei de cidade, de Bauru para Marília, fiz pós-graduação e tudo mais. Depois de Marília, interior de São Paulo, cidade da Marilã, da bolacha. Excelente, viu? O cheirinho da cidade é de bolacha. Tem Nestlé lá também. Eu não sei se ainda tem, quem tem de Marília. Depois de Marília, eu fui para Araraquara, que foi a última cidade que eu estive antes de estar em Porto Alegre. Em Araraquara, eu fui, lógico, chegando numa cidade, você vai procurar o que tem para fazer e tudo mais, e eu achei uma escola de comunicação oratória. Eu lembro até hoje, eu passei pelo processo e não fui aprovado nesse processo. Mas as pessoas falam assim, tem algo aí especial, tem algo ali interessante em você. Talvez seja pelo meu jeito caótico, eu sou meio caótico, eu sou meio da desordem, vocês veem, eu chego aqui, começo a falar e gesticular. Então, talvez seja esse algo especial. E foi nesse processo, eu fiquei um tempo fazendo o curso, que a Lu também faz, eu fiz o curso, esse curso que a Lu faz, depois eu me tornei professor. Então, foi um caminho meio tortuoso, mas que tudo me parecia que estava levando a isso. E o jornalismo foi muito importante para mim, porque eu aprendi muitas coisas de comunicação. Por exemplo, como mediar a informação. Como saber que nada é isento, neutro e imparcial. Essa é uma fala de um grande professor meu, Juarez. Um grande abraço, Juarez, se você estiver escutando. Ele diz, não existe isenção, imparcialidade e neutralidade. Você passa por filtros o tempo todo. Então, quando eu falo assim, essa informação é importante. Importante baseado em quê? Porque você tem uma compreensão de que aquilo é importante. Então, quando você entende esses aspectos, como funciona a comunicação para grandes públicos, você acaba também trabalhando com esse ou público 1 a 1 ou públicos maiores ainda. Então, o jornalismo foi muito importante, mas não foi um caminho reto, assim, do jornalismo, atuei muito pouco no jornalismo, do jornalismo para a comunicação e oratória. Quem fez esse caminho foi o fato de ser professor. Quem me consolidou nesse caminho foi o fato de comunicar para grandes públicos heterogêneos. E que é muito difícil isso, o tempo todo é muito difícil. E se tornou uma paixão. Sem dúvida, sem dúvida. Porque juntou as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Trabalhar com educação em alguma instância, sala de aula é muito rica. Sala de aula é uma coisa muito, muito satisfatória. Por quê? Porque você aprende o tempo todo. Nenhuma aula minha é igual a outra. Isso daqui dá um corte, fica bonito, né? Parece virtuoso. Mas é porque eu me cobro para isso. Porque senão fica um negócio repetitivo. Fica um negócio ruim até para quem tá querendo comunicar. E tem uma outra coisa na comunicação que a gente fala muito, baseado nisso, que é, se você quiser comunicar bem, você tem que estar confortável. Você enquanto pessoa. Então as suas escolhas também têm que estar em jogo. Muitas vezes eu falo, as pessoas falam assim, olha, o importante é o interlocutor. Tá, mas tem uma pessoa falando também. Sim. Então você tem que estar confortável. Então por isso que as minhas aulas são diferentes, porque muda o público. Eu também me sinto mais confortável, por exemplo, com um público do que tenho menos conforto, às vezes, com outro público. Então vai mudando um pouco as escolhas. Então essa sala é muito rica porque a gente aprende o tempo todo. A gente está ali mudando as nossas escolhas e mudando quem nós somos, moldando em determinados aspectos e aprendendo muito. Então essa sala de aula é muito rica. Por isso que eu me apaixonei pela comunicação e esse caminho é muito bom porque junta a comunicação com
educação. Em alguma instância. E agora eu vou falar um pouquinho como aluna, né? Que a gente... E às vem vezes, feedback, vem feedback. a gente tem essa visão, o medo, né? Eu vou falar de mim, o medo de comunicar como se fosse um monstro, né? Algo muito... E aí, quando a gente está na sala de aula ali, e aí falando, e você passa isso muito bem, com certeza... E eu acho, cada aula, cada momento, o curso é bem completo. Quando ele falou, eu não vou ali ter uma imersão de oratória. A gente tem um contexto todo, um geral, assim, onde é um quebra-cabeça que a gente vai construindo e entendendo. E aí tu vai percebendo que essa comunicação ela é mais simples do que aquele bicho de 7 cabeças que a gente faz normalmente quando a gente tem muito esse medo. Por quê? A gente se preocupa muito com o perfeito. Perfeito. E aí, o que me trouxe um grande alívio foi saber, assim, que antes do perfeito, primeiro eu preciso ser natural, eu preciso ser autêntica, né? Eu tenho que estar ali e expressar, e eu errei, eu tenho como contornar isso de uma forma descontraída. Então, essa comunicação ela vai se tornando muito mais simples. Inclusive, uma das coisas que a gente mais vê hoje na comunicação é o pessoal até errando de propósito para dar engajamento, né? Exato, exatamente. Porque é como a vida ela não é que não seja perfeita, porque viver é perfeito. Mas não tem aquela ideia que é 100% linear. Ela tem altos e baixos. Você é a sua própria história. Você foi fazendo jornalismo e aí foi levando a tua vida, você foi aceitando e levou a professor na área da comunicação. Então, é necessário essa identificação vamos chamar de não perfeito, né? Claro. Isso é muito importante na comunicação. E que tem muito a ver com o que você começou falando, Alexandre, por exemplo, no começo. É importante esse processo de autoconhecimento para eu identificar. Por exemplo, como eu sou naturalmente numa mesa de bar com os meus amigos? Por que os meus amigos gostam tanto de mim? É porque é essa comunicação que a gente vai trazer do dia a dia para os palcos, para as mídias sociais, porque é isso que conecta. A gente tem hoje uma ideia diferente de comunicação. Muitas vezes as pessoas chegam no curso e falam assim, olha, eu preciso impostar a voz, eu preciso ter a voz mais grave possível, eu preciso estar ereto, eu preciso falar... Não. O que causa a conexão? O que as pessoas gostam de ouvir? Elas gostam de receber um sorriso porque elas sorriem de volta. Elas gostam de ter contato visual, porque isso demonstra conexão. Elas gostam de fazer tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Só que quando a gente vai para um palco, a gente fala assim, não é essa comunicação que eu tenho como perfeita. E tem alguns autores muito interessantes que mudaram a história da comunicação nesse sentido, como a gente avalia hoje. Então, ser imperfeito, entre aspas, na comunicação é excelente. É excelente. É óbvio que se essa imperfeição estiver no seu controle. Às vezes essa imperfeição não está, e que aí eu pego no pé dos alunos. Por exemplo, o fato de, às vezes, ficar sambando no palco, quer ir pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, que é algo involuntário. Significa, ó, quero fugir. Fuga, eu quero ir, Então, esse aspecto a gente precisa controlar também. Mas controlando esses aspectos, o grande lance da comunicação é gerar essa conexão. A gente gera conexão pela imperfeição. Você gosta dos seus amigos pelas qualidades positivas e pelas imperfeições que eles precisam desenvolver. Ser natural. Exato. Exatamente. Natural. Porque fazer o curso ele é um autoconhecimento. Nós vamos na realidade, vamos quebrando paradigmas, pontos de vista que tínhamos de nós mesmos e vamos aprendendo algumas técnicas que vai sendo colocado em prática. E o que é mais interessante na sala de aula é que a gente tem ali vários colegas e, às vezes, muitos com diversas profissões, onde a gente imagina, esse tipo de profissão, essa pessoa não tem medo, insegurança. E ali é um momento que eu falo que não tem isso, né? A gente, de fato, é o que a gente é, e eu falo que é muito bom, porque eu falo assim, bom, eu não fiz aula, né, com outro professor, mas eu amo, de fato, de verdade, as aulas. Eu até chego em casa e falo para o Alexandre assim, nossa... eu vou para aula e é um momento de eu desopilar, descontração. Tem dias que eu chego em casa com a barriga doendo de tanto rir, porque realmente a tua aula é muito dinâmica, ela ajuda a gente a se perceber e entender que a gente tem falhas, mas que os outros também têm, e todos estão ali buscando o mesmo objetivo. Então, e aí, eu acho que isso ajuda muito a gente ver essa naturalidade. Então, quando a gente vê aquele comunicador, palestrante, que hoje domina aquele palco ali, a percepção que hoje eu tenho e eu não tinha, é de que ele passou pelo momento que eu estou passando hoje.
E isso é muito bom. Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse é um aspecto fundamental. É o processo. Ele passou pelo processo. E como é importante conhecer algumas técnicas, por exemplo, quando cumprimentamos alguém, ou como você está, melhor agora. Uhum. É diferente. O impacto, até me senti importante, mas é importante. Quebra o gelo, aproxima. Então, esse conhecimento dessas técnicas facilita. E talvez, agora eu estava pensando, porque quando nós não praticamos, não só o autoconhecimento, mas buscando também esse conhecimento dessas técnicas de comunicação, nós praticamos sem perceber técnicas de não comunicação. Mas o fulano não vai gostar de mim. Mas eu estou com vergonha de estar aqui. Acontece isso, né? no nosso cotidiano de quem não observa esse lado de se comunicar. Sem dúvida, sem dúvida. O tempo todo a gente fica nessa noia nossa. Matrix. Isso. Matrix mental. Exato. E exatamente, porque quando eu comecei o curso, eu tinha que fazer uma apresentação breve, pequena, e aquilo estava me deixando muito nervosa. E quando eu fui fazer a mentoria, que virou a minha chave mesmo ali com você, foi a pergunta que exatamente essa que o Nuno me fez. Mas qual que é o teu medo? Do que os outros vão achar ou de realmente tu não comunicar bem? E ali eu tive uma percepção, que às vezes o meu maior medo era, de fato, a preocupação com o outro, né? Do julgamento. E quando tu se desprende disso, eu percebo hoje que se torna muito mais leve. Porque somos seres humanos, nem sempre vão ser perfeitos, nem sempre eu vou ter a melhor performance, mas o que importa é eu entender que eu estou dando o meu melhor, eu quero passar algo e estou buscando melhorar essa comunicação de uma forma mais natural, principalmente porque se eu deixar de ser eu, se eu deixar de ter meus traços, minhas características, o jeito que eu falo, porque a gente tende a se julgar muito, a se cobrar muito. E quando tu começa a desprender um pouco disso, a comunicação ela não fica tão difícil. E tem diferença a comunicação para um gestor, comunicação para vendas? Como que seria a postura? Como que seria a forma ideal de... Foi até uns pontos que eu anotei aqui para você. Como, né, aqui também é um podcast que a gente fala de empreendedorismo, muitos empreendedores. Então, nesse sentido, qual o tipo de comunicação para quem trabalha com vendas, para quem trabalha até dentro da empresa como um líder ali, quem trabalha, quer ir para redes sociais, né? O que precisa? Dá umas dicas aí para quem ouvir esse podcast. Vamos lá. Se encorajar. São muitas dicas que eu poderia dar aqui, nesse momento. É óbvio que não há, eu sempre digo isso, não há regra em comunicação. Eu não posso falar aqui que o gestor tem que fazer isso, que a pessoa tem que fazer aquilo. Eu não posso falar isso, porque vai depender muito do cenário, do contexto, de como a pessoa é. Então vai mudar muito de pessoa a pessoa. Mas uma das coisas que funciona em todos os níveis, para todo mundo, sem dúvida nenhuma, é lembrar de o tempo todo estabelecer conexão. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, uma pessoa que vai para as mídias sociais. A pessoa que vai para mídias sociais, muitas vezes quer engajamento. Como que a gente consegue engajamento, curtida, comentários? A gente consegue conectando com o nosso público. Primeiro ponto. Um gestor quer passar confiabilidade, quer passar processos para as outras pessoas. Como é que ela pode fazer isso? Conectando com o universo de quem precisa do processo. Então, por exemplo, um grupo de funcionários está ali na empresa e o gestor precisa passar algumas indicações por processo de liderança. A primeira coisa que ele vai se perguntar é: qual a melhor forma de passar? Tendo como dimensão o público. Quem é esse público? Qual o universo dele? O que eles entendem? Porque a gente consegue utilizar as técnicas em favor disso. Por exemplo, um gestor que passa por um grupo de funcionários pode muito bem pensar em analogia para aproximar aquilo que é desconhecido dos funcionários, dos processos, daquilo que é conhecido pelos funcionários. Isso é muito interessante quando a gente pensa na comunicação, por isso que muda muito o contexto. Mas a regra fundamental para todos esses níveis é estabelecer conexão. E tem uma técnica salvadora para tudo isso. Já se fala muito aí na internet, já se fala muito dessa técnica, é rapport. Rapport. Então, você dimensionar o outro na comunicação. Você escutar o outro, você perguntar para o outro, você entender a dimensão do outro. Isso faz muito sentido para quem está nas mídias sociais, para quem está
num relacionamento com outra pessoa, e pode ser tanto amoroso quanto amizade, colega de trabalho, e também para quem é gestor. É estabelecer essa conexão. Quanto mais entendimento do seu time, melhor. Quanto mais entendimento das pessoas que compõem, melhor. E para isso, como é que a gente pode fazer rapport? Tem vários itenzinhos que a gente pode fazer. Primeiro deles, jamais cerrar uma comunicação. Porque eu quero cerrar a comunicação. Então, ficar fechado. Achar que você, para passar autoridade, você precisa o tempo todo provar algo. Não precisa. Não precisa. E essa é uma dimensão muito interessante, Lu, que você estava falando, quando a gente pensa no julgamento do outro, parece que o tempo todo a gente precisa provar algo. Então, na internet, tem muito discurso de vendedor o tempo todo gerando autoridade. Chega uma hora que todo mundo cai no fácil, isso é, fica entediado com esse tipo de comunicação. E aí, quem vai prevalecer? Aquelas pessoas que têm uma conexão, que conseguem essa conexão. Então, a gente consegue, não cerrando a comunicação, entrando, como a gente já disse, no assunto em comum, estabelecendo parcerias, e aí parceria de você escutar, de você falar no momento certo, não interromper, dar sorriso, elogiar pessoas. Elogiar é fundamental. E elogio tem 2 regras, segundo o Dale Carnegie, que é um autor muito importante, ele que mudou muito desses aspectos, ele coloca, a conexão é importante, que é, o elogio tem que ser específico e sincero. Específico e sincero. Não adianta eu chegar aqui e falar, Alexandre, você é incrível, maravilhoso. Você vai falar, o que você quer? O que você quer de mim? Já tá vem o procurando? golpe. Exato. O golpe tá aí, cara. Quem quer? Então não adianta eu dar elogios muito gerais. Elogio específico e sincero. O tempo todo. Então a pessoa chegou na hora certa, elogie a pontualidade dela. A pessoa tá bem vestida, elogie a vestimenta dela. Específico e sincero. Perfeito. E o corpo fala? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A comunicação não verbal é super importante. E aí vem a dimensão também de qual é a melhor postura para essas diferentes comunicações. Não existe a melhor postura. Mas lembrando que a comunicação não verbal, que é o nosso gesto, expressão facial, ela chega antes, muitas vezes, da comunicação verbal. Então, às vezes você faz uma pergunta para mim, aí eu tô aqui olhando para a Lu e faço assim, ó. E depois eu volto. Então quer dizer que alguma coisa ficou estranha para mim. Chegou antes. Então a comunicação não verbal ela é muito importante para mediar essa relação entre as pessoas. No geral, quando a gente fala de comunicação, o que a gente estabelece como uma boa comunicação verbal? Gestos, se possível, acompanhando de forma coerente com aquilo que nós falamos. Gestos coerentes. Isso significa que tem um grupo de gestos mais... Não. Eu já vi muita coisa, eu falo isso na aula. Eu já vi muito livro falando assim, olha, faça o gesto da torre porque isso te dá autoridade, que é um gesto assim, para você ficar... Não tem dessa. Não tem dessa. Acredita em mim, não tem dessa. Vai depender muito do contexto, mas o importante é a gente lembrar. A postura sempre possível, ereta, aberta à comunicação. Quando a gente mostra mais as palmas das mãos para as outras pessoas, isso significa que nós temos uma comunicação mais aberta do que ficar o tempo todo cerrando a comunicação. Isso mostra que eu tô, talvez, não é sempre, que eu tô na defensiva, de algum jeito. Mas pode ser também o jeito da pessoa ficar. Não tem nessa, não. Mas, muitas vezes, se a pessoa me vê pela primeira vez, a impressão dela é que eu sou mais fechadinho. Então, o tempo todo aqui, postura ereta, se possível, ombros para trás, porque a gente tem a mania de ficar com o ombro para frente, principalmente assim. Então, o ombro acaba virando brinco da gente, né? Então, ficando assim, até estourei, acho, desculpa aqui para quem tá escutando a gente, porque eu estourei o áudio nesse momento. Então, os ombros para trás para trazer mais dimensão de que você tá aberto e receptivo a ouvir as pessoas. Sempre possível, sorriso e contato visual. O contato, né? E com tantas informações, como a pessoa não confundir, assim, porque muitas vezes ela vai desfocar do ser natural. Não, mas eu não posso fazer assim, eu não posso fazer assado. Como tornar natural o aprendizado? Essa é uma pergunta muito importante que todo mundo se faz. Como tornar natural, principalmente com gente colocando regras o tempo todo na nossa comunicação? Eu acho que a principal coisa, autoconhecimento. Autoconhecimento. De você saber, por exemplo, que às vezes um feedback de um gestor, que às vezes não é muito responsável no feedback, o feedback de um gestor não compete muito a você, porque nesse momento você entendeu que ele quer
que você tem a mesma comunicação que ele. Isso não vai existir. Isso não existe. Por exemplo, a Lu vem aqui e fala assim, olha, Gabriel, você tem que agir dessa forma. Aí eu falo, mas o resultado foi o mesmo, eu só agi da minha forma. Então quer dizer que eu preciso mediar a minha relação com o mundo a partir do seu modo de ver o mundo? Então, a principal coisa para conseguir essa naturalidade e conseguir sustentar isso, sem dúvida nenhuma, é autoconhecimento. Por isso que o curso também ajuda muito nesse processo de autoconhecimento. Muito. Pelo menos essas primeiras aulas, principalmente, né? Não dá para ser um bom orador sem autoconhecimento. Exatamente. Não dá. É muito trabalhado isso. Muito bom. E você consegue, nesse sentido, trazer a naturalidade para a comunicação. Então, se vocês forem conversar comigo em qualquer lugar, eu sou desse jeito. Aí você fala, mas não gosto da comunicação dele, mas você sabe que eu sou desse jeito. Então você vai me contratar, por exemplo, porque ele é desse jeito. Você pode deixar de contratar? Pode, mas você conhece. Você sabe ali, ó, talvez para isso ele não seja tão bom. Porque eu quero uma comunicação mais tranquila. Mas você vê, eu sou essa desordem aqui, ó. Tá tudo bem. Se alguém falar assim, não, você precisa ser mais ordeiro, eu vou falar assim, olha, muito obrigado pelo seu feedback. E eu vou entender isso. Mas, por autoconhecimento, eu sei quais são as escolhas que eu fiz. E que se eu não estou impedindo ninguém de comunicar, nem agindo contra as pessoas, esse é meu jeito de comunicar. Aí vem uma questão que nos atendimentos as pessoas sempre colocavam, mas eu sou julgado assim, será? Como eu saber se eu estou no caminho certo? Eu sempre pergunto assim, mas qual a sua verdade? Você está em paz com isso mesmo? Você está em paz da forma como que você como que você está sentindo? Estou. Então, essa é a sua verdade. Eu acredito que vai combinar com o que você está dizendo. Né? Exatamente. De saber ali, a minha verdade é essa. Claro, eu posso estar sempre buscando evolução, melhorar como ser humano, mas eu não vou mudar a minha verdade, não vou desconstruir a minha verdade por uma opinião de outros. Você sabe, Alexandre, a gente tem que tomar cuidado também ao falar isso, porque tem gente que vai interpretar assim, então tá bom, do jeito que tá, eu sou assim mesmo, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não é esse o caso, não é esse o caso. O caso é a gente conservar aquilo que tem de essência e ter, nesses exemplos, nessas referências, um ponto de âncora. Falar assim, o que você acha? Isso que eu ia dizer. Que, por exemplo, dá o exemplo do curso, né, que a gente está fazendo, é muito importante, vamos dizer assim, você passa, entre aspas, técnicas, nos ajuda nesse autoconhecimento e nos ajuda a nos perceber, que é isso que é importante. Então, esses pequenos vícios, que você falou que às vezes no nervoso, eu mesmo, né, fico andando para lá e para cá, é algo assim. E repetir, porque às vezes a gente está tão no automático ali, o medo, aquela coisa, que tu não se percebe que naquele momento tu está fazendo isso. Então, tu ter esse feedback às vezes, cuida um pouquinho, tenta se perceber, isso ajuda muito, porque aí quando eu subir ali, eu vou buscar ser natural, mas quando eu perceber que eu estou fazendo algo involuntário, que não é, né, porque eu tive intencional, né, então eu vou conseguir, e aí nisso a gente vai buscando o equilíbrio de forma natural. Eu tenho percebido isso, assim, com a evolução. Né? Você tocou num ponto-chave na comunicação. Aqui um grande ensinamento que a Lu deu agora, esse grande ensinamento que serve para todo mundo. Na comunicação, precisa ter intencionalidade. Você precisa ter um objetivo. Às vezes você erra intencionalmente. Às vezes você faz uma posição que você não aceitaria intencionalmente. Porque tem a ver também com o outro, com a situação. Então, às vezes vocês estão assim, ó, os dois assim, cerrados, é uma posição que eu fico menos, mas às vezes eu fico. Mas eu faço intencionalmente, porque eu falo assim, eu quero espelhar eles, que é uma outra técnica de comunicação. Eu quero espelhar eles, de rapport. Eu quero espelhar para eles se sentirem mais confortáveis comigo. Então, aí eu posso fazer. Então, desde que haja essa intencionalidade, perfeito. Aqui, por exemplo, cometi muitos erros que eu, eventualmente, na sala de aula, falo, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Ou posso cometer tantos outros. Mas isso não diz quem eu sou. Talvez isso tenha acontecido porque eu tô bem tranquilo. Numa mesa aqui conversando. E conduzir uma situação também, com essa postura eu consigo conduzir uma situação para uma negociação, que é aquela questão da comunicação não verbal. Né? Eu quero encerrar um assunto, mas eu não preciso ser grosso. A minha própria postura já vai diminuindo o assunto, já vai eliminando. Exato. E às vezes a gente percebe que a pessoa quer terminar o assunto porque ela olha pro relógio,
olha pra porta, Mexe no celular, fica naquela postura de, vou levantar. Aí você percebe que a pessoa quer encerrar o assunto. No entanto, a gente não precisa ser grosso jamais, jamais. Inclusive, quando a gente tem um tempo contado, por exemplo, você tá ali, sempre dê ouvido às pessoas. Mas seja sincero com elas. Fala assim, olha, vamos caminhando, porque eu quero te escutar, mas eu tenho um compromisso aqui, mas vamos caminhando que eu vou te escutar. Pronto. Não tem nenhum problema. A gente tem muito melindre com isso. Temos que tomar cuidado. Não. Fale. Seja sincero. As pessoas vão entender essa sinceridade. Isso não quer dizer seja teimoso, seja grosso, seja arrogante. Isso já é outra coisa. Por isso quem gosta de comunicação, gosta de gestão, gosta de empreendedorismo, precisa gostar de pessoas. Perfeito. E aprenda a dizer não. De uma forma suave. Exato. Você não é obrigado a falar sim toda hora. Aliás, ensinamentos de uma comunicação assertiva é você saber em que momento você tem que falar não e de que forma você fala não. Isso é importante, você falar não. Olha, isso não está no meu universo nesse momento, mas é muito importante. Então, entenda que é o momento de falar não. Mas diga não de modo acolhedor, não tem nenhum problema. A pessoa vai se sentir bem. E o resultado vai ser diminuir brigas, não vai ter briga, não vai ter estresse, não vai ter confusão, não vai ter mal entendido. Exato. O Rubem Alves, escritor, não sei se vocês se lembram, ele morreu faz pouquinho tempo, 2014, se me falha a memória. Rubem Alves tem uma frase muito interessante que ele fala de relacionamento. Que ele diz que tem muitos relacionamentos que são como, fazendo uma analogia, que são como tênis. Então, a pessoa dá uma sacada, a pessoa vem e devolve na maior velocidade que ela consegue para cortar. Então, às vezes, nossa comunicação é como tênis. O objetivo é anular o adversário. E ele diz, talvez a gente tenha que mudar esse nível de relacionamento e começar a praticar mais frescobol, que é aquele esporte de praia, que o objetivo é não deixar a bolinha cair. Então, eu jogo a bolinha para você da melhor forma para você conseguir rebater para mim da melhor forma. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado. Olha, não precisamos... Se a sua comunicação está como um tênis, aquele esporte, tome cuidado. Você está cortando toda hora as pessoas e você vai receber uma cortada em breve. Que é saber conduzir, de certa forma. Né? Intermediar, ser político. Vários termos tem para isso, né? O termo que eu mais gosto é mediação. Mediar. Exatamente, ser mediador. Às vezes você coloca as suas escolhas também um pouco em suspensão para entender o universo daquela pessoa e dizer, esse não é o momento. E aqui tem uma questão fundamental de oratória. O Rubem Alves também fala isso. Tem muita gente querendo aprender a falar, mas poucas pessoas aprendem a escutar. Então, nesse sentido, esse processo de mediação é muito importante. Muito importante. Ou seja, para aprender a falar... Tem que saber ouvir. Tem que saber ouvir. Saber quando falar, como falar, de que forma. Às vezes não é o momento de falar. Mas você quer falar porque você tá... Às vezes não é. Você precisa criar essa educação em você mesmo para conseguir, através da sua mente. Porque aí, às vezes, aí é a culpa do outro que não sabe ouvir, né? Mas, às vezes, é ou não é o momento de falar. Mas o silêncio diz muito. Exato. Na terapia, na psicanálise, na psicologia, uma das maiores dificuldades que eu tinha é de ficar em silêncio. Porque a necessidade interna de querer completar o que o paciente está falando, mas a necessidade de deixar ele em silêncio, a sala em silêncio, para que ele possa refletir no momento dele. Então, esse silêncio, para o todo, para o mundo, ele é importante. Sem dúvida. E fala muito mais que 1000 palavras. Sem dúvida. O silêncio é fundamental. E por isso que eu digo, também estabeleçam pausas na comunicação. Importante. Pausas. A pausa é uma coisa maravilhosa, né? Que muitas vezes a gente não sabe. Que aí é que vem os vícios, né? Que a gente troca as pausas pelo né, pelo mas é o momento de respirar. No começo eu falava assim, 1000 nés. Ainda falo, mas reduziu bastante, né? Né? Reduziu bastante. Mas até quando eu fui trabalhar com a consultoria em si, um dos treinamentos que a gente tem é esse, porque a gente comunica o tempo todo. Imagina eu estar na frente do cliente todo o tempo, né? Porque, né? Fica até cansativo. E aí, uma das técnicas que eu fiz foi falar algo naturalmente, gravar no áudio do WhatsApp e me ouvir. E aí, quando eu me ouvi, eu falei, preciso melhorar demais isso. E aí, claro, no começo, até parece um pouco robótico, assim, porque a gente fica se percebendo e tentando, mas daqui a pouco aquilo vai se tornando natural. Então, acho que passar por esse processo, que é que vem, mas eu vou ser um robô,
eu acho que é importante também. Claro, é porque tudo é um treino, tudo, né? Então, né? Tudo é um treino. E a gente precisa passar por isso, muitas vezes até meio sendo meio robótico, mas é uma forma de se perceber. E aí, em vez de eu falar o né, eu vou dar uma respiradinha. E daqui a pouco isso vai se tornar natural. É isso? Mas você percebe como é interessante a intencionalidade na comunicação? Porque você falou alguns nés, mas faz parte, porque numa conversa que a gente faz, né? A gente quer, de fato, confirmação da outra pessoa. Exatamente. O máximo que você puder treinar para que você não caia nesses vícios de linguagem, melhor. Melhor. Mas, às vezes, numa conversa, o né é aceitável. Sim. E aqui eu tô colocando minha reputação em jogo aqui, viu? Minha reputação em jogo. Porque muita gente fala assim, tira o né. Às vezes, em conversa, faz sentido. É que pra gente conseguir tirar o né, o da nossa comunicação, é importante que nessas conversas eles não venham. Não sei se deu para compreender. O que eu tô dizendo é que para você treinar, por exemplo, as pausas e evitar os vícios de linguagem, é muito importante a gente treinar isso no dia a dia, na conversa. Então, primeiro a gente tira da conversa para depois conseguir tirar num palco, numa mídia social, que é muito importante. Porque é diferente você ouvir alguém falando onde tem muitos né, que aí tu vê que é um vício, que é um nervosismo, do que esse né que acontece em uma questão de uma confirmação, por exemplo. Mas agora vocês comentando sobre o vício de linguagem, digamos assim, também tem aquela percepção de olhar, vem aquela questão de ouvir e observar o outro, de compreender que é só um vício de linguagem. Ontem, a Malu, a filha da Lucinaí, eu brincávamos com ela, que ela tem um hábito de dizer, quando ela quer chamar atenção ao algum assunto que é importante, ela diz, aqui, e ela vem uma aqui, intenção muito cara. forte. Tipo não, assim. Aqui! E ele que diz que eu falo pra ele, eu não falo. A primeira vez que ela fez isso, eu queria matar ela. Aí depois eu fui observando, não, mas esse é um vício de linguagem, ela quer chamar atenção. E aí ontem nós brincávamos, mas eu falo, não falo. Só que hoje nós entendemos que é um vício de linguagem, não que ela esteja brava ou qualquer outra forma de querer dizer, mas isso é importante, nós olharmos, observarmos o outro e entender que é como o WhatsApp. A escrita, olha, nem sempre o que a pessoa escreveu é o que é a intenção, porque em qual momento que você leu. Eu posso estar num momento de ansiedade, ler e interpretar errado. Então, acontece isso, uma interpretação errada da forma que a pessoa está se comunicando. Sem dúvida. E o WhatsApp, por exemplo, escrito, não dá para dimensionar qual é o tom de voz. A gente chama isso de modulação de voz. Qual é o tom? Qual é o ritmo da velocidade? Às vezes eu posso falar assim, olha, pode vir para cá e, se possível, venha rápido. Ou posso falar, pode vir para cá e, se possível, venha rápido. Então, quando eu digo isso, eu estou mudando a modulação de voz. Então, esse é um aspecto essencial na comunicação também. Quando eu estou colocando no WhatsApp, eu não... E muita gente briga consigo mesmo porque lê uma coisa com tom de voz e é outro. E é por isso que existem os emojis, né? Exatamente. Tem gente que não usa, então realmente parece que é uma comunicação mais fria. E usar os emojis ali, porque a gente sabe que no dia a dia é difícil. E outra coisa que eu vejo importante é que às vezes tu tá tão na correria e tu responde algo muito rápido e é importante às vezes, respira, peraí, responde. Porque aí tu vai ser mais ameno, né? Fazendo uma meia-culpa, né? Não colocando só com a Lucinaí. Esse dia eu estava em silêncio, aí ela perguntou, tá com algum problema? Eu digo, não, eu tô pensando o que eu vou fazer de almoço. Buscando uma receita e estava mentalizando. Claro que eu estava concentrado na visão do outro, eu estava com algum problema, eu estava bravo. Não, eu estava concentrado para ver o que eu vou fazer de almoço. E é que ele diz ontem, eu chamei e ele falou assim, peraí, que eu tô ouvindo o podcast, fazendo a janta e respondendo o cliente, é muita coisa pro homem. Peraí, eu sou homem. Não é robô ainda, né? Eu sou homem. Tô fazendo muito... Tem aquela coisa mais centrada, né? E a mulher já faz 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu falo que não. Eu falo até que eu tiro isso das mulheres. Que hoje eu sou mulher e às vezes eu falo pra ele, peraí, eu preciso... Mas que é isso? Hoje você é mulher? Não. Eu sou mulher. Comunicação, e hoje brincadeira. eu passo por ela. Então vamos mudar, né, a frase. Eu sou mulher. E hoje eu passo por essa situação. De muitas vezes é tanta informação na mente que eu penso assim, peraí, eu não consigo mais ouvir 2 coisas ao mesmo tempo ou prestar atenção em tantas coisas ao mesmo tempo. E eu comecei a fazer esse filtro, inclusive.
Porque senão a cabeça da gente fica assim, não desliga. E isso é importante. Então eu falo assim, isso não é só coisa de homem. Ou então eu tô no meu momento caixa, virando homem, então, porque não tem jeito. É impossível a gente focar em mais de 2 coisas ao mesmo tempo. É impossível. Então, tem gente que consegue operacionalizar melhor. Estou salvo. Tem gente que consegue operacionalizar melhor, mas não é assim. Não é assim. Mas, Gabriel, passou muito rápido. Passou já? Passou, olha só. Vamos ter que repetir, porque passou muito rápido. Olha. Queremos agradecer a sua presença, deixar esse espaço para você falar um pouco mais direto, assim, como que encontra o seu trabalho e deixar sua mensagem aí para o pessoal. Olha, foi um prazer estar com vocês. Adorei a conversa. Eu acho que a gente tem que alongar isso daqui por mais umas 2, 3, 4 semanas seguidas. Então a gente faz uma grande live aqui, a gente fica 48 horas conversando. Exatamente. Eu topo, porque eu adoro conversar, adoro conhecer, adoro falar com vocês. E uma coisa essencial que eu comecei dizendo e que eu reitero para todo mundo. Mente. Vamos lembrar que muitas vezes a gente tem problemas na comunicação porque a gente não operacionaliza isso aqui. De entender que a única coisa que eu consigo controlar sou eu mesmo e não o julgamento do outro. Que muitas vezes eu preciso dimensionar o outro na comunicação e que para tudo isso eu preciso da mente, por isso o nome Mente Empreendedora, que eu gostei muito. Para encontrar meu trabalho, e aqui eu gostaria de até fazer um merchanzinho, pode? Pode fazer um À merchanzinho? vontade, o espaço é todo teu. Pode fazer? Fazer um merchanzinho clássico, se você quiser encontrar essas aulas que a Lu disse, as minhas aulas, se você gostou de mim, por algum motivo, as minhas aulas, é só ir na Vox2U de Porto Alegre, a maior rede de escolas de comunicação e oratória da América Latina. E nós fazemos a aula ser dinâmica. Tem muita gente que acha que é teoria, chega lá com o livrinho e tó. Tem muitos aspectos teóricos que a gente trabalha, mas também, essencialmente, a gente faz o quê, Lu? Vai no palco. Prática 100%. Prática, em muitas aulas, em todas as aulas. E é muito legal porque ali você tem público. Você tem um público diferente do que você está acostumado. Então, você precisa fazer novas escolhas na comunicação. Então, eu aconselho, porque eu sou um aluno, eu fui um aluno da Vox2U, e hoje sou professor da Vox2U com muito orgulho, a realizar. Se possível, dimensionar e, possivelmente, ir à escola, se puderem, claro, ir à escola da Vox2U para conhecer o nosso trabalho, para conhecer como é a escola. Toma um café, é de graça cafezinho. Então, vai lá e conversa comigo, eu converso com qualquer pessoa que nós estamos por lá. Quando a Lucinéia foi... E eu super indico, viu, pessoal? De fato. Quando a Lucinéia foi conhecer a escola, eu fiquei aguardando ela no estacionamento, ela voltou. Eles me colocaram no palco. Eu passei por uma avaliação, realmente, esse momento foi, né? Mas eu falei assim, mas foi muito importante também, porque eu percebi de fato que eu precisava de algo, eu tinha uma necessidade e alguém parou para me observar e me ajudar. Então, para mim, né, está sendo uma experiência muito boa. E o que ainda é muito bom da Vox, né, é que a gente pode participar de outras turmas. Eu ainda não fui, mas eu quero também, até porque eu tenho que repor umas aulas. Então, ela é muito flexível, muito dinâmica em todos os sentidos, e você fica ainda, acho que é 1 ano e meio, né? Que mesmo que depois que a pessoa finalizou o curso, se você quiser ir lá repetir alguma aula, tem essa possibilidade. Foi algo que eu achei muito bacana também. Sem contar, né, o nosso professor Gabriel, que é muito top, viu? As aulas dele são... Eu chego em casa com a barriga doendo. Só deixar o arroba para quem quiser tirar dúvidas, se quiser. O meu arroba no Instagram é @Gabriel_Lopes.01. Olha só quanto um código. Gabriel_Lopes.01. Perfeito. Eu apaguei muita coisa que tem lá, mas calma que eu vou voltar no Instagram. E agradecendo a companhia de todos. Precisando de gestão, chama a Compass. Isso aí. Chama a Compass para ter um crescimento sustentável na sua empresa, de forma estratégica, tendo segurança do número do seu negócio, sabendo para onde eu vou, porque tem aquele ditado, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E a Compass não, ela é a bússola que você precisa para guiar os seus negócios. Até o próximo programa.